Olá, irmãos, tudo bem? A paz de Cristo. Estamos aqui para gravarmos a segunda aula da lição dos jovens. Hoje estaremos falando sobre um tema que, além das questões históricas da lição, também nos deparamos com as questões culturais. Tá? É bom sempre lembrar que essa lição de Daniel, ela vai trazer muitos temas nesse campo, no campo da história e também no campo também da cultura. Aqui, basicamente, é uma lição que vai sempre estar transitando no meio desses temas, tá bom? O tema de hoje, antes de mais nada, gente, eu ainda não posso estar gravando no computador com a questão dos slides, até porque é importante, mas eu acho que na próxima aula eu já vou conseguir. Eu estou tendo algumas dificuldades, além do programa que, confesso para vocês, não é fácil mexer, também eu estou passando aí uma transição aí de mudança e tal, de casa, e a gente está com nossas matérias um pouco bagunçadas. Eu estou gravando aqui do CETAD, aqui o Seminário de Teologia na qual a gente trabalha, tá bom? Outra coisa também, mas não quero informar que nós perdemos mais um seguidor no nosso canal. Nós estávamos com 320 seguidores inscritos ali no canal e agora eu estou com 319. Isso é muito ruim, para mim tá bom? Então, por isso eu peço a você que nos acompanha que possa propagar essa atividade para outros, né? Compartilhar para que a gente possa aumentar os nossos seguidores e não diminuir, porque eu confesso, o negócio aqui é difícil. Mas enfim, olha, vamos lá. Como viveremos na Babilônia? Tá bom? Como viveremos na Babilônia? Esse é o tema da nossa lição dos jovens, para quem nos acompanha e não participa da mesma estrutura de EBD que nós participamos. Essa é a lição que a classe dos jovens está estudando nesse terceiro trimestre, tá bom? Tá toda baseada no livro de Daniel. No ano passado nós começamos, falamos aqui um pouco sobre a introdução e agora vamos começar a desenrolar os temas propostos aqui pela nossa lição dos jovens, ok? Então nós temos aqui a leitura bíblica que se encontra no livro de Daniel, tá? Deixa eu ajudar aqui o computador que hoje eu vou precisar falar algumas coisas aqui, algumas informações importantes, tá? Daniel capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Vamos aqui fazer pontuar algumas questões aqui sobre esses 3 versículos. Aqui diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Lembra na aula passada, professor, que nós falamos, na verdade a lição trouxe essa informação de que o livro de Daniel, ele é um livro que os seus primeiros 6 capítulos estão escritos em aramaico, enquanto que os restantes estão em hebraico, tá bom? Aqui nós temos logo na parte A do versículo 1 a seguinte informação: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim. Mas se você pegar Jeremias, tá? Jeremias capítulo 25, verso 1, vai dizer o seguinte: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Jeoaquim. Veja que é o mesmo rei. Só que aqui em Jeremias, nós temos aqui a informação do livro de que o reinado era o ano quarto, não é isso? Fala aqui, ó, no ano quarto. Enquanto aqui em Daniel nós temos o terceiro ano do reinado. É o mesmo rei, tá? Tem alguma diferença? Não. Na verdade tem, mas aqui é só uma questão de cosmovisão. Por que eu falei sobre a lembrança da nossa aula passada, com base na lição que fala que o livro de Daniel, os primeiros capítulos, eles estão escritos em aramaico, enquanto o restante em hebraico. Porque essa citação aqui, ela está onde? Ela está em aramaico. De acordo com a informação da Bíblia de estudo da Thomas Nelson, essa forma de falar no ano terceiro do reinado de Jeoaquim é uma forma babilônica. Então, a forma de eles contar, a forma de eles escrever a história do período de um reinado é diferente, tá bom? Enquanto que Jeremias ele escreve sob uma perspectiva judaica. Aqui nós temos uma perspectiva babilônica e lá nós temos uma perspectiva judaica. Mas isso não altera em nada aqui a questão aqui do significado e da importância do texto,
ok? Aqui é só uma informação que eu quero passar para vocês. Continuando a leitura. Rei de Judá, Joaquim, rei de Judá. Veio quem? Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou seja, ele cercou a cidade, tá? Verso 2, o Senhor entregou, a parte A também desse texto chama a atenção, porque veja que apesar a gente vai ver que a Babilônia, ela tinha realmente um grande império, um grande poderio militar, mas o livro diz, e o Senhor entregou nas suas mãos. Ou seja, a Babilônia, ela de fato tomou Jerusalém, mas a Bíblia está dizendo aqui que quem entregou nas mãos, tá bom? Do rei da Babilônia, no caso Nabucodonosor, foi o próprio Deus. Aí vem a pergunta, porque eu até anotei aqui na minha lição. Por isso que eu digo, é sempre bom a gente estar estudando, tá legal? E fazendo as perguntas. Aqui é um trabalho, é um exercício de interpretação, tá bom? Se tem alguma coisa que chama a tua atenção naquele texto, vai lá, pega a sua canetinha, faça um risco, alguma coisa, e faça uma perguntinha do lado, depois vai em busca da resposta, em busca da solução. E aí tem a expressão, e o Senhor entregou. Bem, por que Deus entregou a cidade santa? Veja que nós estamos falando de Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém, no Antigo Testamento, é considerada a cidade santa, a cidade de Deus, onde estava o templo, onde estava ali o povo escolhido, o povo que ele havia selecionado desde os tempos de Abraão. Por que aconteceu isso? Para você entender isso, você tem que ler um pouco sobre a história de Joaquim, esse rei de Judá. Veja que a história vai contar, você encontra isso em 2 Reis, capítulo 23, tá bom? 2 Reis, capítulo 23. Deixa eu só ler aqui um pouquinho, isso aqui é interessante, porque essas informações a gente tem que ter uma ciência para entender por que aconteceu isso, tá? Capítulo 23, né? Diz assim, cadê aqui? 2 Reis 23. Cadê aqui, meu Deus? Na verdade, o 24 também fala, tinha 23, versículo 36, tá? 2 Reis, capítulo 23, versículo 36 diz o seguinte, tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Veja que o texto, quando a Bíblia usa essa expressão, ele fez mal o que era, ele fez mal, né? Ou seja, ele pecou, né? Pecou perante o Senhor. Isso traz a ideia de que ele era um rei ímpio, um rei desviado, podemos dizer assim, desviado em que sentido? Da lei, desviado da palavra, desviado de Deus. Então, ele não era um rei consagrado, porque os reis de Israel, vocês devem lembrar, eles não exerciam só um papel político, eles tinham um papel político, mas eles também tinham aquele papel espiritual, até porque a escolha desses reis, se a gente for estudar o caso aqui, a gente vai descobrir que esses reis, eles tinham que ser diferentes das outras nações, e uma das missões desses reis era preservar, além, claro, a ordem política e essas questões que envolvem toda uma liderança, também conservar a religião, conservar a espiritualidade do povo. Então, por isso que o texto, isso aqui fala muito, quando diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, isso mostra que esse rei era um rei profano, um rei incrédulo e desviado, tá bom? É tão certo que lá na frente vai acontecer outros ocorridos, entre eles, Jeremias vai falar muito para esse rei, quando esse rei vai se levantar, já cativo de Babilônia, tentar se levantar contra o rei da Babilônia, e ele pede apoio à terra do Egito, e enfim, a história conta que não foi bem legal o que aconteceu, tá? Porque eles acabaram sendo derrotados, e Jeremias vai dizer, não façam isso, se submetam a Babilônia, tá? Mas eles foram teimosos,
ele dava ouvidos a falsos profetas, a falsos pregadores. Então você vê que era um rei ímpio, era um rei que, mesmo sendo rei de Judá, um lugar onde a gente vê na Bíblia que estava ali geograficamente o grande templo, né, o templo, que é o templo de Salomão, mesmo assim esse rei era um rei que estava ouvido a falsa religião, a falsa pregação, enfim, ele estava completamente errado. Por isso Deus o entregou na mão do rei da Babilônia. Aí o texto, no caso aqui, diz o seguinte: e uma parte dos 1/3 da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná. Interessante que eu estava lendo aqui o comentário na Bíblia sobre essa questão de 1/3. Era comum esses povos, quando eles levavam alguém cativo, levar o Deus daquela determinada cidade. Só que quando a Babilônia entra em Jerusalém, eles não encontram nenhuma imagem de nenhum Deus. Porque vocês sabem que o povo de Israel foi doutrinado a não ter imagens. Pelo menos no templo, no caso o templo. Lembre-se, eu não estou dizendo que não havia idolatria, porque vai haver vários casos, vocês sabem disso, em Israel e até em Judá de idolatria. Eu estou falando dentro do templo. O templo é como se fosse o ponto alto da religião judaica, tá? Só que quando os babilônios invadem aquela terra, em caso Jerusalém, e entram até o templo, eles não acham nenhuma imagem. E aí, pelo menos, os utensílios eles levaram, porque já que não tinha imagem, levaram os utensílios. E esses utensílios serviam como se fosse um símbolo da vitória. Isso aqui a lição vai trabalhando para ver isso aqui mais na frente com mais detalhes, tá bom? Mas é só a nível de informação. O texto quando está falando para a casa do seu Deus. Ó, isso aqui é muito, muito significativo. Quando o texto fala para a casa do seu Deus, o que ele quer dizer? O Deus deles, o Deus da Babilônia, ele é mais forte do que o Deus de Judá. Essa questão aqui. Aqui não é só essas batalhas, como é que eu poderia dizer? Essas guerras, essas conquistas, elas não estão só no campo da política, tá? Elas também estão no campo da religião. E é muito importante salientar isso, de que quando eles fazem isso, que eles levam o terceiro e colocam dentro da casa do Deus deles, é para mostrar o nosso Deus, no caso aqui é o Deus da Babilônia, é muito mais forte do que o Deus dos judeus, tá bom? E por último o versículo fala, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Aqui é a parte onde os jovens são levados para a Babilônia com a ordem do rei, tá bom? Onde eles passam por todo um processo ali para servir o rei da Babilônia, tá bom? Então essa é a nossa leitura de Daniel capítulo 1, do verso do 1 ao 3, cheia de informações super interessantes, tá bom? A nossa introdução, eu vou fazer aqui algumas leituras, infelizmente eu tenho que ler, porque eu sei que do outro lado aí tem professores que esperam que eu faça isso, e algumas vezes eu vou correr aqui dependendo da situação, tá bom? A introdução diz: ao chegar à Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta de sua terra natal, a civilização babilônica desenvolvida na região da Mesopotâmia. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A palavra Babilônia, tá? É interessante a gente falar sobre a questão do significado da palavra Babilônia, tá, professor? O que significa Babilônia? Essa palavra, ela pode ter dois significados. A primeira dela, de acordo aqui com a minha pesquisa, falta de ordem, confusão, Babel. Babel. Observe que quando a gente lê essa palavra Babilônia e o significado dela, Babel, também tem a ver lá com a nossa história de Babel. Confusão de línguas, né? Falta de ordem. Veja que a Torre de Babel, eles construíram uma torre, a lição vai falar sobre isso, e depois Deus confundiu a língua deles. Por isso que o nome ganhou esse nome lá de Babel, confusão de línguas. E a palavra Babilônia, querendo ela, tem essa ideia também de confusão. O segundo significado que eu posso falar sobre isso, de acordo com a pesquisa, é cidade grande. De fato, a Babilônia era um império, era grande, construída sem planejamento. Ou seja, não é a questão de dizer que não tinha um sentido as coisas, mas isso só mostra que ela cresceu. Ou seja, faz jus à ideia de quê? De confusão, totalmente confusão. Além disso, eu sei que muita gente vai falar mal dessa página aqui, que é da Wikipedia,
mas é só a nível de informação, tá, gente? Você pode pegar um dicionário bíblico, tá bom? Um dicionário bíblico e pesquisar o que é que significa a palavra Babilônia. Isso é importante, você ter essa ciência, tá? E aí aqui ele diz o seguinte, a palavra Babilônia, em algumas outras línguas, como por exemplo, em aramaico, a palavra lá é Romanis, né? Em hebraico, Babel. Em árabe, em hebraico, Babel. Tá? Em hebraico, Bavel e Babel também. Em árabe, Babil. Em acádio, Babili. E no sumério, né? E sumério também. Tá? Então, todas aí começam com a consoante B, tá bom? E vão ter essa ideia de confusão. Outra coisa importante aqui também é que ele cita aqui a civilização babilônica desenvolvida na região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre rios. Esses rios eram o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, antes de ela ser essa grande e poderosa civilização, a Babilônia ela era uma terra comum, pessoas comuns, tem toda uma história de desenvolvimento, tá bom? E ela cresce aonde? Nessa região da Mesopotâmia, onde ali vai haver várias e várias outras nações que vão sair dali da Mesopotâmia, tá bom? Aí é interessante você dar uma pesquisada também quem foram os mesopotâmios. É muito interessante porque uma coisa está muito ligada à outra, a cultura, a religião, inclusive o mundo bíblico, muita coisa do mundo bíblico passa por esse lugar, né? Nessa região da Mesopotâmia, tá bom? Mas a gente tem que focar aqui na questão da Babilônia. Então, essa introdução é muito importante você começar ela, professor, trabalhando aqui o significado desse nome, mostrar por que a palavra Babilônia tem essa ideia, tá bom, de confusão. Por quê? Porque tanto na etimologia, ou seja, no significado da palavra, como também na questão da cidade. Quando fala aqui, eu pesquisando, eu pensei, por que ela é uma cidade que cresceu de forma, como ele coloca aqui, como é que é a palavra que ele colocou? Sem planejamento, né? Porque a Babilônia, gente, ela era uma cidade que, como eu já vi em outras lições falar, ela era uma cidade cosmopolita. Ou seja, era uma cidade que tinha vertente de todos os lados. Era comum, eles capturavam pessoas de outras nações e eles iam levando para dentro da cidade. Então você pensa comigo, um lugar, isso o livro de Daniel, ele vai deixar muito claro isso no livro de Daniel. Pense num lugar onde tinha gente de tudo quanto é lugar, tá bom? Língua diferente, cultura diferente, religião diferente. Mesmo o poder, estando ali, o poder da Babilônia, mas tinha uma cultura muito diversificada. Então, por isso que faz todo sentido entender que Babilônia ela é um lugar realmente de confusão. Faz todo sentido entender que Babilônia é um lugar de grande amontoado, aglomeração. E também ela ganhou na Bíblia a notoriedade da palavra Babilônia, ela é tremenda, ela passou além do seu fator original, literal, mas também o seu fator, nós temos que analisar também o fator que metafórico que essa palavra vai ganhar, principalmente no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, mas mais especificamente no livro do Apocalipse, quando a gente usa Babilônia para falar da questão espiritual, tá bom? Então, é muito importante você começar a sua aula pontuando isso, sobre a questão da Babilônia. A nossa lição tem 4 tópicos, tá bom? O primeiro tópico fala sobre a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. O primeiro ponto ele fala sobre a deportação. Lembra na aula passada, nós falamos sobre isso aqui. Houve 3 deportações. Aqui na lição tem as datas: 650, 597 e 586 a.C. Deportação ou levadas. Babilônia, ela vai tratar com este povo 3 vezes. E de acordo com a história, Daniel e seus amigos estão inseridos nessa primeira leva, né, que se encontra aqui no ano 605 a.C. Eu até falei na aula passada que não tenho bem certeza, tá bom? Mas parece-me que Ezequiel ele vai nessa segunda leva aqui, que é do ano 597 a.C., tá bom? E nessa primeira levada, o autor da lição ele cita aqui
como é que deveria ser esses jovens, né, essas pessoas que iam fazer parte da corte. O versículo 4, ele diz o seguinte, que eles tinham que ser pessoas, primeiro ele vai falar que essas pessoas não tinham que ter o quê? Defeitos, boa aparência, sábios, instruídos, versátil no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, tá bom? Até a lição vai explicar, o bom é que essa lição aqui, ela traz algumas explicações bacanas assim que eu achei, isso facilita demais a vida do professor, porque ele coloca em outras palavras, o que significa o verso 4? Em outras palavras, eles tinham que ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectualmente inteligentes e também dotados da cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio. Tá? Então, não era qualquer pessoa que ia fazer parte do palácio. Eu creio que você não terá dificuldade em explicar isso para a sala, essa questão, porque está bem explicado esse ponto aqui. A tua única preocupação é aplicar, porque é bom, professor, que você sempre entenda isso. A nossa aula, ela tem a interpretação, tem essa pesquisa, mas também tem as aplicações. Aí vem a pergunta, que aplicação eu posso fazer aqui? Ou, em outras palavras, para os meus alunos, que tipo de ensinamento eu posso trazer para os meus alunos com base no que a lição falou? Tá? Basicamente, eu poderia dizer, Deus pode te guiar de forma diferente, tá? Que aqui a lição está incentivando o conhecimento. Tá? Veja que uma coisa não anula a outra. Tem muita gente que prega na igreja contra o estudo. Principalmente, eu quero aproveitar esse momento, aqueles que pregam contra a teologia, o estudo teológico. Tem muita gente que prega contra o estudo teológico. E você vê que a Bíblia não vai fazer isso aí. Porque a teologia esfria, porque a teologia é isso e aquilo mais. De maneira nenhuma. Pelo contrário, é bom estudar, e deve-se estudar, deve se preparar, ter conhecimento. Daniel não era à toa, seus amigos não eram à toa, eles só foram aceitos naquela corte. Por quê? Porque eles estavam dentro de um padrão, dentro de uma característica, que aquele sistema, naquele momento, exigia. Então, você pode estar falando sobre isso, a importância do estudo. Claro, eu estou usando a teologia, mas você pode usar outras ciências também, que é importante. Por que é importante o jovem ir para a faculdade? Por que é importante? Né? Por que é importante ele se preparar? O que está acontecendo no mundo hoje? A gente vê que a gente debate muito essa questão de direita e esquerda, mas o que mais se fala hoje no Brasil é que nós que somos da direita possuímos pouco conhecimento. Às vezes a gente quer debater com base, às vezes aqui em um vídeo, tá? A gente quer debater com base naquilo que a gente ouve falar, mas parar para estudar, analisar, a gente tem feito pouco. Existem pessoas boas nessa área da política da direita, mas também, assim, na maioria é complicado. Segundo, então isso é só uma aplicação, tá, gente? Tá. Segundo subtópico, fala o jovem Daniel e seus companheiros. Tá? Ele vai dizer aqui que esses jovens chegaram na Babilônia, no caso aqui Misael, tá? Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Ele fala que eles provavelmente descendiam de uma família aristocrata, ou seja, eles não eram pessoas de baixa renda. Como é que ele chega a essa conclusão? Porque eles queriam o melhor, gente. Quando o texto fala no versículo 4, essa expressão, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábio, instruindo, a ideia é essa, que eles queriam pessoas, os melhores, tinham que ser os melhores. Então, por isso que o autor, e não é só ele, outros comentários vão falar, que eles pertenciam a essa questão da aristocracia, tá bom? Que ele fala, inclusive aqui ele vai falar sobre a questão da idade, que eles tinham provavelmente 14 a 15 anos de idade, tá bom? E aí ele faz uma pergunta, né? Você pode imaginar o que se passava na cabeça desse jovem? Eles estavam cheios de virtudes e sonhos, com grandes expectativas sobre o futuro em Jerusalém, e agora foram arrancados abruptamente da comodidade do lar. Então o autor chama atenção para isso, né? Que esses jovens na sua cidade eram promissores, eram pessoas instruídas, certamente com um futuro brilhante, e de repente tudo mudou. O que a gente aprende aqui? E eu posso também estar aplicando aqui. Você sabe que a vida ela é realmente dinâmica. As coisas podem acontecer de uma hora para outra. Daniel e seus amigos, eu acredito que eram crentes, tá?
porque o desenrolar da história deles dentro da Babilônia, a começar lá a questão da estátua, a questão da fornalha e outros acontecimentos, mostram que esse grupo de jovens, eles eram crentes. E aí você observa, mesmo sendo crente, eles faziam parte da nação, faziam parte da comunidade judaica e foram levados cativos. Tá? Alguém poderia dizer assim, mas eu sou crente, então por que eu passo por isso? É uma pergunta, né? A questão aí vem o tal do problema do mal. Por que existe o mal? Por que eu passo por essas dificuldades? Tá bom? Mas essa parte da lição vai demonstrar que não importa, crente ou não crente, todos passam por lutas, todos passam por tribulação. Um exemplo recente agora, nós tivemos aí a pandemia, onde ela levou muitas pessoas também que eram crentes, serviam a Deus. Porque, gente, uma coisa, volto a dizer, ela não anula a outra. Existe sobre o mundo um mal, existe sobre o mundo o tal do pecado. Esse pecado, ele assola nossas vidas, ele dificulta nossas vidas em todos os sentidos, tanto materiais como também espirituais. Então, eu posso buscar Deus, tem vantagem em buscar a Deus? Tem vontade de servir a Deus? Claro que tem, mas isso isso não vai de maneira nenhuma me proteger do mal, não tem como. Esse livramento aí só quando de fato passarmos pelo arrebatamento da igreja e não existir mais nenhum resíduo, nenhum resquício de maldade em nós. Mas enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nessa natureza caída, não tem para onde correr. E por último, o sofrimento do justo, que é o que eu acabei de falar aqui, tá bom? O sofrimento do justo, você vai encerrar falando sobre isso, tudo o que eu falei, então não adianta. A gente vê vários exemplos na Bíblia. Um dos mais conhecidos é o de Jó. A Bíblia começa falando que ele era um homem íntegro, né? E ele era um homem justo, mas passou por um grande sofrimento. O Senhor Jesus passou por um grande sofrimento. O apóstolo Paulo passou por um grande sofrimento. Abraão passou por um grande sofrimento. Davi passou. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus. Tá? A gente está até estudando aí na lição dos adultos a história de Ruth, a história de Esther. Passaram por sofrimento. Não existe, a gente não vende a imagem de que o crente não passa por sofrimento. O crente passa por sofrimento. Ele fica doente, ele morre, ele pode ficar rico, mas também ele pode ficar pobre. Ele pode também passar fome. E aí eu me lembro de Paulo falando dos Romanos, no capítulo 8, quando ele fala que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Porque, de fato, meus irmãos, a nossa trajetória, é bom que se diga isso para o jovem, que a nossa trajetória, ela não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. É muito importante que você possa pontuar isso em sala de aula, ok? Segundo tópico da lição fala a imponente Babilônia. Tá? Antes de mais nada sobre isso aqui, a Babilônia, ele vai falar aqui no subtópico 1, a capital da Babilônia. Tá? Ele me chamou a atenção o seguinte, vou já dizer o que foi que me chamou a atenção aqui nesse ponto aqui. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado, rica e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Veja a importância dela, política, a importância econômica dela para outros lugares também. Os jovens possivelmente ficaram admirados com sua grandiosidade. O texto não fala sobre isso, né? Mas, devido ao seu esplendor, e aqui eu quero chamar a atenção. Imagine só, eu fico observando, sabe o que, gente? Me lembrei aqui. Às vezes tem pessoas que vêm de um lugar tipo do interior, não vou nem dizer assim interior, porque hoje qualquer, porque tem interior aqui no estado do Maranhão que é bem desenvolvido, tá? Você sabe disso, tem interiores aqui que são fortes, mas tem o que a gente chama também de povoado, né? Tem um interior, aí dentro desse interior tem o que eles chamam de povoado, ali realmente tem aquelas pessoas mais simples e tal. E às vezes tem pessoas, né, que saem desse povoado e vêm para a capital. Tem gente que nunca nem teve o privilégio de tomar banho em uma praia. Quando chega na praia fica deslumbrado. Chega aqui em São Luís, fica deslumbrado com as praias de São Luís. A gente pensa bem, as praias de São Luís que nós sabemos que não são lá essas coisas todas. Quem mora aqui sabe que nós temos problemas com relação a isso. Ora, toda hora a gente vê notícia, ou está poluída, não está poluída. Enfim, mas não é o caso. Mas eu só quero mostrar que a pessoa fica deslumbrada e chega, olha
os prédios, né? Aqueles prédios grandes aqui em São Luís, isso São Luís. Quando a gente sai, para tu ver, uma coisa vai puxando a outra, a gente sai daqui para São Paulo, por exemplo. E o pessoal que já foi em São Paulo fala que a grande São Paulo é algo realmente magnífico, grandes prédios, tudo é muito, sabe, movimentado, uma diversidade cultural. Então chama a atenção. Eu lembro de um testemunho de um colega meu, que ele foi, inclusive, em um desses congressos de Escola Nacional da Escola Dominical, em São Paulo. Ele falou: rapaz, São Paulo realmente é um lugar diferente, tá bom? Então imagine só, aí a pessoa vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, onde também é diferente. Então a pessoa, querendo ou não, ela vai ficar deslumbrada. Então por isso que o autor da lição ele coloca que provavelmente esses jovens ficaram deslumbrados com tudo isso. Ficar deslumbrado, ficar impressionado é uma coisa. Agora, se deixar levar, tá, é outra completamente diferente. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele fala: a maior da época, distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém. Tá? Então, fiquei pensando aqui, rapaz, eles foram deportados de Jerusalém para a Grande Babilônia, uma distância de 1.500 quilômetros. Naquele tempo não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, tá bom? Tinha os cavalos, tudo bem, mas não dá para se comparar, né, gente? Uma viagem dessa, gente, inclusive agora, teve uma viagem agora aqui para um dos inteiros do estado do Maranhão, que é quase 1.000 quilômetros. Os irmãos falam que é praticamente um dia de viagem, 1.000 quilômetros, isso de carro. Agora, isso quer dizer, de carro seria quase 2 dias essa viagem, tá bom? Agora imagina naquela época, quantos dias eles não devem ter levado para chegar até a capital da Babilônia, ou seja, eles já tinham passado por um período ali complicado, porque eles foram presos, né? Eles foram levados cativos e agora ainda tinham que fazer uma viagem longa, cansativa até ali a cidade de Babilônia. A Babilônia, gente, é uma cidade realmente que ao longo da história, você pode botar aí na internet e ver a Grande Babilônia. Dizem que os muros da Babilônia eram extremamente grandes e espessos. Tinha o famoso Jardim Suspenso da Babilônia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E também tem ali o Código de Hammurabi, né, que é tipo como se fosse os 10 mandamentos para nós. Inclusive até um grupo de estudiosos dizem que o nosso querido Moisés teria bebido, tá bom? Esse código para formar os 10 mandamentos. Mas isso aqui é uma outra questão, é um outro assunto, tá bom? Enfim, mas ela realmente era grande, era esplêndida em tudo. Quando Daniel tem lá aquele discernimento e mostra para o rei Nabucodonosor que o império está como cabeça e a cabeça está como ouro, não é à toa, é porque de fato o ouro ele simboliza essa grandeza, ele simboliza essa realeza, ok? Aí ele vai falar aqui sobre a ostentação da cidade, e aí ele vai citar Gênesis capítulo 11 do versículo 1 ao 9. Ele fala o seguinte: Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e suas realizações, relembrando a fundação original da cidade, que é Gênesis capítulo 11 do 1 ao 9. Nabucodonosor, gente, tem muitas pessoas que dizem assim: Nabucodonosor se converteu. Gente, não se deixe enganar, Nabucodonosor ele era um babilônio, ele era arrogante. Não é à toa que o livro vai falar que tem um momento que Deus vai punir ele, né? Ao ponto ele vai contrair uma enfermidade e ficar comendo, né, junto com os animais no campo, tá? E ele cita aqui também o Gênesis, né, a questão da história da Torre de Babel. Vocês lembram bem que qual foi o propósito da Torre de Babel? Fazer uma torre grande, onde alcançasse aos céus e eles não precisassem da direção de Deus. Então isso mostra o que? Arrogância, opulência, né? Orgulho, altivez, tá? Egocentrismo, a questão antropocêntrica em alto nível, tá? Que é muito parecido com o que está acontecendo hoje, né, gente? Os homens cada vez mais pregam contra Deus, falam contra Deus, estudam, elevam o conhecimento científico, elevam o conhecimento para que eles possam dizer: nós não precisamos de religião, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de pastor, nós não precisamos de padre, nós não precisamos de nada disso. Tudo isso aí é fabricado, tudo isso aí não tem sentido nenhum,
tá bom? Então, é realmente a pura ostentação, que é o que está acontecendo hoje. E, claro, tem esses exemplos, mas tem as questões individuais também, que deve ser colocado aqui, tá? Às vezes o cidadão também, ele estuda individualmente, adquire conhecimento para ostentar que ele é o, como eu costumo falar, e o ditado popular que diz isso, né? A última bolacha do pacote, né? Uma cultura pagã, aí aqui ele vai falar sobre os deuses, né? O deus Marduk e a deusa Ixá, ou Istá, Ixá. Sobre essa questão dos deuses, né, da Babilônia, não era só ser deus, tá? Marduk é como se fosse o Zeus. Não tem o Zeus? Pois é. No mundo grego tinha Zeus. Tá? Na Babilônia tinha Marduk. Tá? Esse Marduk era como se fosse o grande, né, o maior de todos, né, o patrono. Tá? Ele era o cara. E tinha essa deusa também. Mas a deusa Isha. Tá bom? Mas tinha vários e vários outros deuses, não tinha só um deus, não. E você pode estar pesquisando, trazendo isso para a sala de aula, essa informação. E qual a importância desse panteão de deuses? Né? Eu até fiz uma pesquisa aqui, ele tinha uma importância, porque, gente, por isso que eu falo, mesmo a Babilônia sendo uma religião que do ponto de vista judaico-cristão ela é pagã, claro que biblicamente ela é considerada politeísta, ela é considerada pagã, mas ela tinha uma importância social. A primeira coisa, ela mantinha a ordem, porque dentro da Babilônia haviam deuses que representavam o bem e deuses que representavam também o mal. Então, as pessoas, elas eram meio que caracterizadas ou definidas também pelo Deus que elas adoravam. Deus A ou Deus B. Então, tinha essa questão muito importante dentro da Babilônia. Então, por isso é que alguns vão dizer também que o povo judeu, quando eles são levados cativos para dentro da Babilônia, por isso que é muito difícil, isso aqui é uma discussão muito grande, mas o povo judeu que é levado para dentro da Babilônia, eles, querendo ou não, eles vão adquirindo, na verdade, fazendo leituras ou releituras também dessa cultura, tá? Não cabe aqui a gente falar aqui sobre o assunto, mas existe essa questão que é muito debatida dentro aí dos círculos teológicos, né? Até que ponto essa levada de judeus para dentro da Babilônia, a cultura local não influenciou o povo judeu, tá bom? Porque vai falar aqui de Daniel, seus amigos, mas enfim, tem outros judeus ali, tem os escribas, então tem a religião judaica, porque, gente, é o seguinte, professor, uma coisa é a visão judaica, outra coisa é a visão babilônica. Então, quando eles chegam na Babilônia, eles começam, querendo ou não, mesmo que eles não queiram, a ter contato com essa cultura religiosa que eu falo. E aí que alguns vão dizer que algumas coisas podem ter influenciado o costume judaico, tá? Só para mostrar para vocês como o negócio realmente é profundo e é um assunto bem legal de se ler e de se estudar, tá? Então, dá uma pesquisada sobre isso, que você vai aprender bastante. Tem um livro escrito por André, acho que é André Reitz, o nome do autor, e é um livro aí que tem como tema Os Outros da Bíblia, Os Outros da Bíblia. Deixa eu só pensar aqui, só para não me enganar, tá bom? Os Outros da Bíblia. Vou ver aqui. Os Outros da Bíblia, é isso mesmo. Eu já mostrei esse livro, tá legal? Se você tiver alguma curiosidade, pode mandar pode mandar uma imagem, alguma coisa, não sei, manda aí uma mensagem, mas o nome do livro é esse mesmo, Os Outros da Bíblia. Esse livro é porque eu não tenho ele aqui. Eu não sei se está aqui, eu não estou em casa também, não dá para mim, porque meus livros estão tudo encaixotados em casa, por isso que eu estou gravando aqui. Mas esse livro, qual é o bom dele, tá? Eu não sei se eu vou conseguir, vou mostrar aqui pelo computador, não sei se vai dar para, acho que dá sim, tá bem aqui, ó, Os Outros da Bíblia. Qual é a vantagem desse livro? Tá? Por exemplo, ele pega os países, né? Essas civilizações antigas, ele vai pegar, aí ele mostra a geografia, ele mostra a cultura,
e depois ele vai mostrar como essa cultura, essa localidade, ela se relaciona com Israel, com a Bíblia. Então, é um livro bacana, tá? Muito legal, eu indico, tá? E é de grande valia para esse estudo bíblico aí. Ok, gente? Então, esse foi o segundo tópico. E o terceiro tópico fala sobre a cultura e o espírito da Babilônia. Aqui vai entrar mais na questão mais metafórica, como eu falei. A palavra Babilônia não tem só um sentido literal, falando só da cidade da Babilônia, mas também tem o seu sentido espiritual. Por isso que o primeiro subtópico fala símbolo de oposição aos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais. Apocalipse 14:8, Apocalipse 17:1 ou 2, Apocalipse 2:3, todos falam nesse sentido. Ainda hoje, o espírito e a cultura da Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando rebelião e ideologias mundanas que confrontam a verdade divina. Ela é uma metáfora para a idolatria, paganismo e toda a falsidade religiosa, bem como símbolo da veneração moral, inversão de valores, depravação e materialismo presentes no sistema político, cultural, midiático e econômico. Então, eu acho que não precisa nem eu falar nada sobre isso aqui, porque você está exatamente... O bom dessa lição é que ela traz esse assunto e é o que nós estamos vivendo. O que você tem que tomar cuidado é como você vai fazer essa aplicação. Porque o meu grande medo é que o professor às vezes exagere. Um professor que aplica isso aqui de uma forma muito radical. Aí às vezes ele pode dizer assim, por exemplo, olha, a universidade não é bom, porque na universidade está cheio disso, daquilo, pessoas que pregam contra a Bíblia, pregam contra Deus. Você não vai para a universidade para aprender, por exemplo, usar droga. Você não vai para a universidade aprender a se prostituir. Você não vai para a universidade, você vai para a universidade se formar. Você está lá para aprender e se formar aquele curso, acabou. Não tem crise aqui, não é preciso eu seguir. O fulano de tal ele quer usar drogas? Ok, tudo bem, a gente sabe que não é legal, é pecado, é errado. Se eu puder falar, eu falo. Se eu não puder, se eu não posso te ajudar e tu não quer aceitar, vida que segue. Mas o meu objetivo ali dentro é esse, me formar. Para quê? Adquirir conhecimento, adquirir informação, ganhar uma profissão e também usar esse conhecimento também para levar a bandeira da fé cristã, ok? Aí o segundo tópico fala sobre a relativização da verdade. Você sabe que é uma coisa que muito acontece hoje, as pessoas falam muito, eu até falava isso quarta-feira passada, quando as pessoas falam que a verdade não é absoluta, existem várias verdades, não é, e sendo até redundante, não é verdade, não existe a história de verdades relativas, tá? Eu creio que se é verdade, ela tem que ter um parâmetro, ela tem que ter um padrão, e no nosso caso, lembre-se, nós estamos falando de um ponto de vista cristão, cosmovisão judaica cristã. O que significa isso? Cosmovisão judaica cristã. Eu estou dizendo que eu defendo os princípios bíblicos, ou seja, o que é família para mim? De acordo com a Bíblia, a família é constituída de homem e de mulher. Segundo a Bíblia, segundo a minha crença, segundo a minha fé, é essa a ideia que eu tenho. Mas o mundo fala que homem com homem, mulher... Ok, isso é uma cosmovisão mundana deles, uma concepção deles. Não estou aqui para falar nem contra, nem a favor, mas a Bíblia, a qual eu sigo, me ensina dessa forma. Então, você tem que pontuar isso para os seus alunos, porque às vezes, como eu falei na aula anterior, às vezes a falta de maturidade de alguns, falta de entendimento da palavra de Deus, falta de experiência com Deus, leva eles a, cair nessa ideia da relativização da verdade. E o terceiro tópico fala sobre a religião que conduz à imoralidade. Na Babilônia, os cultos, esses cultos, eles não eram cultos só como nós, por exemplo, você vai para a igreja, louva e oferta e canta e ora, ouve a palavra, não, tinha sacrifícios, em alguns casos tinham também, era uma religião cultual onde tinha também os seus elementos também voltado à questão do sexo, tá? Ele até fala aqui, as falsas religiões, ao perverter a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos ou seguidores a um estilo de vida depravado. Essa verdade levou o apóstolo Paulo a advertir os cristãos sobre os perigos dos falsos ensinamentos baseados em heresias de perdição, pois leva à imoralidade e a outros desvios de conduta, tá bom?
E o quarto e último tópico da lição, gente, fala vivendo e testemunhando na Babilônia. Bem, esse quarto tópico, ele é bom porque ele traz um tema interessante sobre como é que o cristão deve viver dentro da Babilônia. Que o tema da lição como viveremos na Babilônia. Eu acho que, não sei se foi de propósito, mas seria até interessante uma pergunta: como viveremos na Babilônia? Aí baseado naquele exemplo. E agora, como viveremos? Então, como é que o crente vai viver no mundo? Como é que eu posso ser crente e viver dentro do mundo? Bem, a lição traz 2 tópicos para tentar responder essa difícil tarefa, né? A primeira, que nós temos que nos comportar como testemunhas. Não negar os seus valores, não negar que é cristão, não negar que é crente, né? Olha, ele fala que aqueles moços conheciam as admoestações do Senhor por meio de Jeremias, sobre como os judeus deveriam viver na terra para onde seriam transportados. Jeremias capítulo 29, do 5 ao 7, fala que eles deveriam viver a vida normal. Tu vai ver aqui que eles tinham que se casar, construir a vida, mesmo em uma terra estrangeira. Esse texto de Jeremias 29, do versículo 5 ao versículo 7, ele não está dizendo: olha, vocês vão chegar lá e vocês vão vegetar, vocês vão se isolar. Tem muita gente que acha que a solução é se isolar da cultura. Não tem como, gente. A Bíblia está falando aqui que você tem que viver. Então, construa a família, se case, se forme, construa, adquira bens, viva a sua vida de forma normal, tá bom? Nunca vamos deixar de viver, tá? Porque a cultura em que nós estamos inserida, tal, ela é cheia de pensamentos, cheia de pecado. Isso aí não tem jeito, tá bom? Mesmo que a gente fizesse uma comunidade só de crente, nós não estaremos livres do pecado. É bom que se diga isso, tá bom? Agora eu volto a falar, uma coisa é você fazer tudo isso, outra coisa é você, entendeu? Ser absolvido. Essa que é a questão aqui. Tem pessoas que são absolvidas pela cultura mundana. E por último, testemunhando no mundo, tá bom? Bem, a Bíblia fala que nós somos o quê? Sal e luz. Então tem que ser sal. Tá, eu estou lá no trabalho, eu estou lá no caso na escola, na faculdade, no trabalho, mas eu sou sal, tá bom? Terminou ali o expediente, vamos ali tomar uma cervejinha? Não, não dá. Por quê? Porque eu sou crente. Aí crente não pode beber? Não, crente não pode beber. Vamos ali dar uma... Não posso, sou casado. Vamos ali pegar ali um cigarrinho? Não, não posso. Vamos ali para uma festa? Não, não posso. O que vai ter nessa festa? Vai rolar isso, vai rolar aquilo. Não, não posso. Não é ambiente para mim, tá bom? Porque são coisas que não vão edificar a vida de cristão nenhum, tá bom? Então acho que aqui vocês vão tirar de letra, fazer as devidas aplicações. Eu tenho certeza que vai dar certo em nome de Jesus. Então, gente, essa é a nossa lição, tá bom? Lição boa de se estudar, boa de trabalhar, tá bom? Deus abençoe vocês e espero na próxima aula estar aqui novamente, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.